Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o L, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto que é fundamental para a gente entender a complexidade e as desigualdades do nosso país. É um tema sério, mas que precisa ser discutido. Hoje vamos falar sobre os 5 estados mais pobres do Brasil. Eu sei, pode parecer um papo meio pesado, mas entender a realidade de cada canto do nosso território é o primeiro passo para imaginar e, quem sabe, construir um futuro diferente, mais justo para todo mundo. E é por isso que a gente precisa encarar esses dados de frente, sem preconceito e com muita vontade de aprender. Para a gente poder fazer essa análise de uma forma bem objetiva, vamos usar um critério claro e direto. A lista que eu vou apresentar para vocês é baseada no PIB per capita mais baixo, de acordo com os dados mais recentes divulgados pelo IBGE. O PIB per capita, para quem não lembra, é a soma de todas as riquezas produzidas em um estado dividida pelo número de habitantes. É um indicador que nos ajuda a ter uma noção, mesmo que geral, do nível de desenvolvimento econômico e da renda média da população. Claro que esse número não conta a história toda, mas ele nos dá uma fotografia importante da situação econômica de cada estado. Então, prepara a mente, abre o coração e vem comigo nessa jornada pelo Brasil. A ideia aqui não é apontar dedos, mas sim entender os desafios, as histórias e as lutas de milhões de brasileiros. E antes da gente começar, eu já quero saber a sua opinião. Você imaginava que esses estados estariam na lista? Tem algum palpite de qual estado ocupa o primeiro lugar nesse ranking? Comente aí. Quero muito ler o que vocês pensam sobre isso e, no final do vídeo, a gente troca mais uma ideia sobre as nossas impressões. Bora lá? Abrindo a nossa lista, na 5ª posição, nós temos o Maranhão, um estado de uma beleza natural indescritível, com os lençóis maranhenses, uma cultura riquíssima e uma história que se confunde com a do próprio Brasil. No entanto, quando a gente olha para os números, a realidade se mostra bem desafiadora. O PIB per capita do Maranhão está entre os mais baixos do país, girando em torno de R$ 17.471. Isso reflete uma economia que, apesar de ter setores importantes como a produção de soja e a extração de alumínio, ainda enfrenta muitas dificuldades para gerar riqueza de forma distribuída para toda a sua população. É um paradoxo, um estado tão rico em cultura e natureza, mas que luta para traduzir essa riqueza em bem-estar para seu povo. Um dado que ajuda a entender esse cenário é a grande dependência do setor de serviços, que muitas vezes é composto por atividades de baixa remuneração, e a forte participação da administração pública na economia. A indústria ainda é pouco diversificada e o agronegócio, embora forte, acaba concentrando a renda e nem sempre gera os empregos necessários para absorver a mão de obra local. Além disso, questões históricas de concentração de terras e desafios logísticos gigantescos, por conta de sua vasta extensão territorial, acabam dificultando um desenvolvimento mais homogêneo e inclusivo, mantendo o Maranhão, infelizmente, nessa posição delicada do ranking nacional. Seguindo para a nossa 4ª posição, encontramos outro gigante do Nordeste, o Piauí. Terra de paisagens únicas, como o Parque Nacional da Serra da Capivara, um verdadeiro tesouro da humanidade, o estado também figura na nossa lista, com um dos menores PIBs per capita do Brasil, na casa dos R$ 17.175. A presença do Piauí aqui se explica por uma combinação de fatores históricos e geográficos. Por muito tempo, a economia piauiense foi baseada em uma agropecuária de subsistência, com baixa produtividade, e o estado sofre com as condições climáticas do semiárido, que impõem limites severos à agricultura tradicional e à vida da população. Um dos grandes desafios econômicos do Piauí é diversificar sua matriz produtiva para além do setor primário.
embora o estado venha mostrando avanços notáveis, especialmente no sul com o agronegócio de grãos na região dos Cerrados, e também no potencial de energias renováveis, como a eólica e a solar, esses novos motores econômicos ainda não foram suficientes para transformar a realidade de todo o território. A industrialização ainda é incipiente e muito concentrada na capital, Teresina. Superar a dependência histórica e fazer com que esses novos polos de desenvolvimento gerem efeitos positivos para mais municípios é o grande desafio para que o Piauí consiga sair dessa lista no futuro. Chegamos ao nosso top 3, e na terceira posição entre os estados com menor PIB per capita está Alagoas. Conhecido como o Paraíso das Águas, com algumas das praias mais bonitas do Brasil, como Maragogi e a Praia do Francês, o estado apresenta um contraste brutal entre sua beleza turística e seus indicadores socioeconômicos. O PIB per capita de Alagoas fica em torno de R$ 16.578. Essa posição no ranking revela uma profunda desigualdade social, uma das marcas históricas do estado, onde a riqueza produzida acaba ficando concentrada nas mãos de poucos, enquanto uma grande parcela da população vive com recursos muito limitados. Um setor que exemplifica bem essa dinâmica é a agroindústria da cana-de-açúcar. Historicamente, essa foi a principal atividade econômica de Alagoas, moldando sua sociedade e sua estrutura fundiária. Apesar de sua importância para o PIB, a cultura da cana é conhecida por concentrar grandes extensões de terra e gerar uma distribuição de renda bastante desigual. O turismo, embora seja uma fonte vital de receita e empregos, também enfrenta o desafio de ser muito sazonal e concentrado no litoral. O desafio para Alagoas é justamente esse: encontrar caminhos para diversificar sua economia e, principalmente, criar mecanismos para que os frutos do desenvolvimento cheguem a mais gente. Pode ser uma surpresa para muitos, mas na segunda posição da nossa lista, com um PIB per capita de aproximadamente R$ 16.103, está o Ceará. Surpresa porque, nas últimas décadas, o Ceará se tornou um case de sucesso em várias áreas, especialmente na educação, com resultados extraordinários no ensino fundamental que são referência para o Brasil inteiro. O estado também se modernizou, atraiu indústrias, desenvolveu um polo turístico forte em Fortaleza e em praias como Jericoacoara, e se tornou um líder em energia eólica. Então, por que ele ainda está aqui? A resposta, mais uma vez, está nas médias e nas desigualdades internas. Apesar de todo esse progresso, que é inegável e louvável, o Ceará partiu de um patamar histórico de muita pobreza. O desenvolvimento, embora tenha acontecido, não foi capaz ainda de superar completamente as dificuldades de um vasto interior que ainda sofre com a seca e com a falta de oportunidades econômicas mais robustas. O sucesso da capital e de algumas regiões específicas acaba puxando a média para cima, mas não reflete a realidade de milhões de cearenses que vivem no sertão. O Ceará é, talvez, o melhor exemplo de que o desenvolvimento é um processo longo e que, mesmo com avanços incríveis, as cicatrizes da desigualdade histórica demoram a desaparecer. E chegamos ao topo da nossa lista, na primeira posição entre os estados com o menor PIB per capita do Brasil, o Pará, com um valor em torno de R$ 15.079. E aqui o paradoxo é talvez o maior de todos. Como pode um estado que é um gigante em recursos naturais, líder na produção de minério de ferro, bauxita, cobre, açaí, cacau, e com um dos maiores rebanhos bovinos do país, ter a menor renda por habitante? A resposta está no modelo de desenvolvimento. A economia paraense é fortemente baseada na extração de commodities, produtos de baixo valor agregado, que são exportados in natura para serem processados em outros lugares do Brasil e do mundo. Esse modelo extrativista, embora gere um PIB nominal gigantesco para o estado,
gera poucos empregos de qualidade e concentra a riqueza em grandes corporações, com um baixo retorno em impostos e benefícios para as comunidades locais. Um dado interessante que ilustra isso é que o Pará é um dos maiores exportadores do Brasil. Mas essa riqueza que sai de suas terras não se reverte proporcionalmente em qualidade de vida para sua população. O grande desafio do Pará é conseguir verticalizar sua produção, ou seja, industrializar seus próprios recursos, agregar valor aos seus produtos e, principalmente, conciliar o desenvolvimento econômico com a preservação da Amazônia e o bem-estar de seus povos. E assim a gente termina a nossa lista. Maranhão, Piauí, Alagoas, Ceará e Pará. 5 estados, 5 realidades complexas, cheias de desafios, mas também cheias de potencial, cultura e gente batalhadora. É muito importante reforçar que um indicador como o PIB per capita é uma fotografia, um resumo frio, e não define a riqueza cultural, a história ou o valor das pessoas que vivem nesses lugares. O objetivo deste vídeo nunca foi estigmatizar, mas sim trazer luz a uma discussão necessária sobre a imensa desigualdade que ainda marca o nosso Brasil. Entender por que essas disparidades existem é fundamental para que a gente possa pensar em soluções e cobrar políticas públicas mais eficazes. Cada um desses estados tem um caminho único pela frente, seja investindo em educação como o Ceará, buscando agregar valor aos seus recursos como o Pará, ou diversificando a economia para superar dependências históricas, como Alagoas, Piauí e Maranhão. O desenvolvimento do Brasil passa, obrigatoriamente, pelo desenvolvimento de todas as suas regiões. Não existe um país forte com estados deixados para trás. A gente precisa de um projeto nacional que olhe para essas diferenças e trabalhe ativamente para reduzi-las, garantindo oportunidades para todos os brasileiros, não importa onde eles nasceram. E é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha trazido informações novas e provocado uma boa reflexão em vocês. A conversa, claro, não termina aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se algo surpreendeu, se vocês são de algum desses estados e querem compartilhar a visão de vocês. O diálogo é a ferramenta mais poderosa que a gente tem. Obrigado por assistir. Não esqueça de curtir e se inscrever para mais curiosidades e análises sobre o Brasil. Um grande abraço e até a próxima!